Olá pessoal, muito boa tarde, iniciando o nosso direto do pregão aqui na Focalize, trazendo para vocês algumas oportunidades que a gente tem em vista, também trades encerrados, acionados no pregão aí desta terça-feira, também respondendo as perguntas de vocês, aí, o Maier, Freitas, Vini, Imperator e demais também conectados aí na sala, Pomaceira. Começar aqui pelo nosso gráfico do Ibov então, né, após aquele rompimento do canalzinho lateral aqui da congestão. Rompimento feito na quinta-feira. Pregão de ontem, um pregão mais lateral, né, até se recuperando mais para o final do dia. E hoje rompendo, né, máximos de quinta e de ontem, e também rompendo o topo do nosso canal de baixo. Então quem participou do curso sabe que esse canal de baixo exercia grande resistência, né, sobre o movimento do índice. E agora o rompimento dele leva a uma duplicação desse canal aqui para cima. Então o Ibov teria um caminho ainda livre aí pela frente. Resistência também a gente encontra agora no 60.100, que é um topo formado aqui em outubro. Então, nesse patamar que está agora cerca de 1% distante, 600 pontos aí para cima, também é resistência. Então 60 e 100 seria a próxima parada deste movimento. O volume de hoje está levemente abaixo da média, até dá para dizer que está na média, né, se recuperando um pouquinho agora. Vamos ver se dá uma melhorada ainda mais para o final do pregão. Em relação a Dow Jones, a gente tem o mercado americano operando com 1,30 de alta, o volume também hoje lá bem fraco. E também testando resistência aqui dos 13.300, que é um fundo que tinha formado lá em outubro. Né, deu uma passadinha de leve aqui das médias, vamos ver se mantém a operação acima disso até o fechamento, que por lá é 19 horas, né, do nosso horário local aqui do Brasil. Então opera 2 horas além da nossa bolsa. Vamos ver se fecha realmente acima das médias, e para aqueles que estão comprados, né, torcem para fechar ainda acima dos 13.300 pontos. Em relação aí a Marfrig do Pomaceira, comentei do Imperator, aliás, comentei para ele dessa resistência dos 11,40, né, até uma linha que já está aqui no gráfico, de um gap que ela deixou formado nesse patamar. Foi uma mínima que ela formou aqui por volta do dia 22 de outubro. E no dia 23 ela abriu aqui com uma queda de 4% e fechou com 9% de queda, deixando um enorme gap aqui no gráfico. Então região de 11,40 resistência. Poderia subir ainda 2,5 até bater lá, viu, Imperator? E se passar disso, como eu comentei para ti, 12,30 seria a próxima parada. Não ter resistência antes disso. Então 11,40 e 12,30 aí para quem está comprado. Resistências para a venda aí na Marfrig. O Pomaceira diz que o Ibov decolou, mas os ativos dele estão no vermelho. A gente até aqui na Focalize a gente teve 2 alvos, um stop e um acionamento há pouco. Primeiro no stop aqui de Gerdau. Gerdau estopou automático após ultrapassar a máxima de ontem nos 18,18. Então saímos bem da operação, ela já está subindo quase 4%. Tivemos alvo em CSN, bateu 11,74, né? Está subindo até mais, mas já bateu nosso alvo aqui de 4%. Então, compra com sucesso aí realizado hoje. M Dias Branco também bateu no nosso alvo, bateu lá no 71,20, está bem próximo do preço agora. Volume acima da média, né? Então já saímos aqui com um belíssimo resultado. Esse trade aqui deu quase 4,5 de alvo. E agora já está um pouco distante do último topo que ela rompeu aqui em 68. Então para quem quiser ficar de olho para comprar M Dias agora, se ela voltar em 68, é nova chance de entrada. Ok? Vamos ver então outras perguntas aqui também de vocês. Antes vamos ver o acionamento, né? Minutos atrás a BRPR3 acionou venda descoberta. Ela perdeu os 25,90 que a gente estava de olho aqui desse canal lateral. Até voltou um pouquinho para cima agora, né, mas perdeu essa região, então a gente entrou pendido em BRPR3 aqui a descoberta. Nosso alvo para ela fica em 25,31. Venda acionada, estamos aqui posicionados neste ativo, aguardando um alvo aqui por volta de 3%, que é a duplicação desse canal aqui para baixo. Então quem esteve no nosso curso aí sabe bastante em relação a isso, né? Perdeu o canalzinho, duplica ele para baixo, projeção ao alvo da operação. O BRPR3 acionado à venda. Perguntas de vocês aqui, a gente tem o
O Maier ainda falou sobre alpargatas, né? Alpa 4 aqui tá quase rompendo a nossa resistência, né? 15,51 aí é o patamar que eu estou de olho para comprar. Pelo diário, a acumulação e distribuição está em nível de topo, né? Tá muito bom o indicador, mas pelos 60 minutos aí que o Maier perguntou, não está tão bom assim, né? Já esteve em níveis melhores. Então é mais uma compra pelo diário aqui, por rompimento de triângulo ascendente, né? Se a gente for colocar uma LTA aqui por baixo, a gente vai ter uma inclinação para cima e a linha horizontal lá de cima dá o nosso topo, né? Nossa resistência, então o que forma o triângulo ascendente. Então rompendo os 15,50 a gente aciona a entrada na compra de Alpa 4. O Freitas quer saber de Duratex para compra acima de 14,45. Dá para tentar sim aqui, Freitas, né? Voltando aqui para o volume está na média dela hoje, mas a figura gráfica é interessante, né? Ela rompeu aqui um canalzinho de baixo que ela já estava operando dentro e agora rompendo também o topo que ela formou lá em outubro. Então passando aqui 14,50 dá para fazer uma compra na Duratex e jogo o alvo tentando um teste aqui nesse topo, ó, lá na região dos 15,60 até 15,90. Ok, até uma compra para médio prazo, né? Objetivando uns 8% aí para cima. Então, trade interessante aí mesmo, Freitas, dá para fazer essa entrada no rompimento de 14,50. Ok? O Vini perguntou sobre BIF, né? Ele entrou pela operação de médias móveis. Hoje ela está subindo bem aqui, né? Deixa eu ver a operação de média aqui, colocar as médias no gráfico. De 40 exponencial por 9 exponencial. Hoje está cruzando de volta, né, Vini? Então hoje é o dia de saída, provavelmente, aí do trade de compra, de venda descoberta na BIF. Né? Vai cruzar aqui para cima, pode até virar a mão, então e entrar comprado. Ok? Essa é outra ação que tem um gapzinho para fechar, já está fechando hoje, né, nos 11,55. Então, até Vini, se quiser esperar para amanhã, não sei se ela vai conseguir romper hoje, ó, parece que vai fechar no mesmo patamar aqui a média. Se quiser esperar para amanhã, né, porque hoje ela fechou esse gapzinho, pode dar uma devolvida aí amanhã. Ok? Então, como a média não cruzou ainda de fato, dá para esperar mais um pregão ainda. O Vini também pergunta como é que fica a MX trabalhando acima destes 4,30. Ela fica com uma carinha melhor aqui para quem quer pensar em compra, né, Vini? Ela rompeu a resistência aqui de um fundo lá de outubro que ela tinha perdido, rompeu também a média de 21. E para mim ela vai em busca agora da LTB. É uma LTB bem íngreme aqui no gráfico, mas tem tudo para bater então na região dos 4,70. Eu só não compro agora porque desde o último fundo ela já subiu aqui 10%, né? Então tá meio caro o stop, por isso que eu não entro. Se ela fizer um novo fundo aqui ascendente em relação aos 3,90 que foi o último, fico mais interessado para uma entrada. O fundo TRX, que é o XTD11, não começou a negociar ainda, Vini, né? Tá nos trâmites lá na bolsa, na CVM, para liberar ele para negociação. Então eles demoram em média aí um mês depois que termina o período de oferta para começar a negociar, certo? E você também pergunta sobre GET no rompimento de 23,90. GET 4 tem, vou colocar a resistência dela aqui, região de 23,90, como disse o Vini, né, uma região de resistência. Até aqui, Vini, o que ela está armando para nós, não sei se tu lembra lá do curso, mas é ombro, cabeça, ombro invertido, né? Temos um ombro formado aqui, uma cabeça aqui embaixo, né, abaixo ali dos R$21. Trazer ela um pouco mais para o lado aqui para facilitar. E um outro ombro querendo se formar agora, se ela continuar resistindo
nessa região aí dos 23,70. Ok, então ombro, cabeça, ombro invertido, rompendo a linha aqui dos 23,80, deixa ela bem interessante, poderia buscar até 27,20. Ok, joga tudo isso aqui lá pra cima, nessa duplicação aqui, vamos ver até onde ela bateria. Ó, duplica isso aqui pra lá, vai até a região de 28, né? Então coincide com um fundo que ela perdeu lá no início de setembro. Ok, então ombro, cabeça, ombro se formando na GET 4, a gente pode ficar atento aí para fazer uma entrada no rompimento de 23,90 aí, como disse o Vini. Beleza, Vini? Sim. O Freitas quer saber de Vale e JBS também. Sim. A Vale 5 hoje subindo 0,76%. Sim. Tá rompendo aquela LTB, né, Freitas? Essa linha vermelha aqui no gráfico. Mas ainda está resistindo essa região aqui dos 37,30, né, que é o topo que ela formou lá em setembro. Passando disso, fica caminho liberado até os 39,30. Então, 37,30 resistência, passando disso, óbvio, em 39,30. 4,5 para cima, dá pra gente acionar uma compra daí. Certo, Freitas? Ficar de olho em Vale pode gerar entrada, então, se romper 37,30. E a JBS está numa congestão aqui. Só acionará compra se romper 6,92. Até 6,95 daria para ficar de olho. Então, antes disso, nada feito. Pomaceira ainda pergunta de Pomo 4 do Bematec. A Pomo 4 operando com uma queda de 2,14%, voltando e fazendo um pullback, né, na resistência dos 12,34 que ela tinha rompido. Então, esse candle aí nos agrada, né? Uma queda com volume não tão grande assim. Mínima do dia na média dos 9. Se fizer algum candlezinho melhor amanhã, a gente já fica de olho para até uma nova compra. A gente aqui na Focalize já está posicionado nela. Compramos em 12,46 e temos alvo da operação em 13,94. Seguimos com ela para um belo alvo para frente. Esperamos que ela se sustente acima dos 12,30. Né? E dependendo do candle amanhã, vocês já podem ficar de olho para nova entrada. Sobre Bematec para o Pomaceira. Bematec até está aí no de olho, né, do direto. Acima de 5,10 me interessa, Pomaceira. Então estou de olho nessas duas máximas anteriores aqui que ela formou, tanto ontem como hoje. Rompendo isso, creio que ela busque o topo lá de outubro, que foi em 5,30. Então, para mim, falta pouco aí para ela romper. Se fizer o rompimento, a gente entra comprando. Se não fizer, a gente não faz nada. O Imperador também perguntou quando começa a TRX. Então, prazo normalmente de 1 mês aí para começar. Para que os trâmites na bolsa e CVM estejam tudo ok. Respondido a Pomo então também para o Kerner aí que perguntou. O Maxi Renda aí o Imperador está comentando, né, um fundo que dobrou de tamanho, então estão colocando agora o valor novo que entrou em novos investimentos, né, então pode sofrer um pouquinho no curto prazo. O Marcos comenta da Duratex, que a gente estopou. Ok, já é passado. Se ela romper até 14,50 dá nova entrada, né, Marcos? Então, ficar de olho. O Danilo quer a qual 3? Deixa eu carregar ela aqui. Ela aberta? Só um pouquinho aí, Danilo, que eu vou dar uma carregada na Qualicorp. Na reta final do Brasileirão, o Grêmio pode ter esse Qualicorp está rompendo os 21, né, uma resistência lá de setembro. Está rompendo hoje, só que o volume está meio fraco, né, então a confiabilidade não está tão boa. O CCI até está acima do mais 100, né, então ela já deu uma bela domesticada desde o último fundo, já subiu em 7%. Então melhor aguardar um pouquinho, eu acho, aqui, viu, Danilo, para tentar uma compra um pouquinho melhor.
O Maior quer saber sobre a Mills 3 para venda. Mills 3 também, desde o último topo já caiu um pouquinho, né? Caiu já a 5,5, então eu prefiro pegar ativos que estejam mais próximos da média de 21, né? Que o caso da Mills 3 era para venda nos 30,50. Então agora já está uns 80 centavos abaixo, acho que está meio atrasado aqui a entrada na venda. Mas se quiser ainda, Maior, eu acho que ela poderia buscar 28,75, que dá uma queda ainda de mais 13,5 pela frente. Né? Só o stop realmente ficou meio caro, né? Acima da máxima de hoje dá um stop de 3,5. Por isso que eu prefiro ficar meio de fora. O Kerner quer saber sobre a VEG. VEG 3, né, Kerner? A melhor, tem mais liquidez. VEG 3 operando nos R$24, rompeu uma congestão ontem e hoje segue acima, né? Se ela fizer o rompimento aqui daquele primeiro candle lá de outubro, 24,10, dá para comprar. Até dá para marcar a máxima de hoje, que foi 24,20. Rompendo isso, dá para acionar uma bela compra aqui. Viu, Kerner? Vamos ficar de olho. Pode dar um belo ativo aí na compra. Pivô de alta até no semanal, né? Para longo prazo. Então, quem quiser fazer uma operação um pouquinho mais longa aqui nela, alvo lá na região dos 28,48 para médio e longo prazo. Isso aqui dá 16% para cima. Primeiro alvo 26,30 de uns 8%. Então, belos alvos aí para a VEG. Só deixar ela romper 24,20 para a gente entrar com tudo aí nela. O Imperator quer saber se a Grandene vai realizar. Eu também quero saber, Imperator. Me conta aí, porque eu entro vendendo tudo. A Grandene está meio longe da LTA agora, né? A LTA está passando em 14,50, que junto com a média de 21. Então, se ela perder a mínima de ontem, que foi 15,11, eu acredito que realize até 14,50. Dá uns 4 aqui de queda para ela. Né? Mas no curto prazo, médio prazo, tá muito mais fácil de operar esse ativo na compra. Então, o que eu faria nela é aguardar um teste aqui por volta de 14,50 e aí tentar uma entrada na compra. Ok? Então passamos os ativos aí de vocês. A gente tem a BR Malls também, que eu estou de olho, que ela está numa congestãozinha lateral aqui bem interessante. Lá do que romper a gente aciona, né? Então vamos ficar ligado nela, já está aí na seção de olho do direto. Lá do que romper a gente faz a operação, tanto para venda como para compra, nosso setup da mão dupla, né? Então a BR, como eu falei, BRPR acionou a venda, nós estamos vendidos. Uzi Minas, né, hoje está formando um candle bem interessante com 7 de alta, já tinha rompido a LTB, então tem tudo para andar mais, né? Só espera agora ela formar um novo fundo ascendente aqui para demarcar uma região de stop melhor, né? Porque hoje ela está subindo 7, desde o último fundo ela já subiu 13, então assim que se acende formar um fundinho no gráfico, a gente pode pensar em compra. Olha o volume de hoje, né, e também o de quinta, como foi bem favorável. Então, ela realmente querendo sair da tendência de baixo, rompeu já uma LTB e aguardamos por um novo fundo aí na formação dela. E outra que eu estou acompanhando aqui é a Gafisa. Né, a Gafisa estava ameaçando perder fundos, né? Ela tem um fundo triplo aqui que ela formou pela região dos 3,75 lá no finalzinho de agosto, aqui no início de outubro e agora, né, por essas regiões que ela está tocando no final de outubro e início de novembro. Então, fundo triplo em Gafisa. E outra coisa, para quem acompanhou o nosso curso, vocês sabem das divergências, né? E olha o MACD aqui da Gafisa, como está com bastante divergência já. A gente tem no gráfico um fundo inclusive inferior ao anterior aqui, e no MACD temos uma linha ascendente. Então a Gafisa não querendo perder de novo essa região aqui dos 3,70, o High Low inclusive acionando compra hoje. Então a gente pode ficar de olho nesta máxima aqui da semana passada, ó, do pregão da quarta-feira da semana passada, que foi 3,98. Então até R$4 para arredondar, que deve ter muitas ordens aí pelos 4. Então o Gafisa, se romper os 4,
sendo uma bela compra, né? Por virada de tendência de curto prazo para cima. Okay? Então ficar de olho nessa região dos 4. Pode ser acionado uma entrada até 4,60 como alvo, que é o topo que ela tem lá de outubro. Né? Dá um topo aqui de nada menos que 14%, né? Um alvo bem interessante aí pela frente. Então, radar ligado aqui nos R$4 da Gafisa. Vou botar até um alarme aqui, quem tem o XP Pro pode até ligar o alarme também e já ficar acompanhando essa região. Ok, pessoal, o restante dos ativos que a gente segue então é a Hype, hoje está subindo 0,5%, a Pomo que fez seu pullback, esperamos que pare por aí, e a BRPR que acionou a venda e olha só agora, ó, caindo 3% com volume acima da média. Então quem acreditou já está ganhando junto por enquanto. Seguimos com alvo para ela lá na região de 25,31. Beleza? Agradeço então a todos. Logo mais comentário de fechamento aqui na Focalize. Quem quiser acompanhar pode fazer alguma pergunta também assim que fechar o mercado. Até mais!